Opa, James Vieira mais uma vez trazendo um novo conteúdo de valor para você. Bom pessoal, dando continuidade ao nosso curso aí, o MDI, que é o Marketing Digital para Iniciantes, nesse vídeo a gente vai estar falando aí sobre público-alvo. Eu vou estar te ensinando aí como você encontra esse teu público-alvo para você estar podendo acertar aí nas suas vendas dos seus negócios, dos seus produtos, dos seus serviços. Tá beleza? Então vamos lá para a tela do meu computador para poder... Que é o MDI, o Marketing Digital para Iniciantes. E nessa aula a gente vai estar definindo aí sobre a questão do nosso público-alvo, beleza? Público-alvo, qual é a definição dela? Desse quesito aí do público-alvo. Público-alvo no marketing digital é um grupo de pessoas que compõem o perfil de consumidores para o qual um determinado negócio se destina. Portanto, é para elas que se voltam o foco das ações de marketing e venda, considerando o interesse ou predisposição em adquirir as suas soluções. Então, basicamente é isso aí. Você tem algo para oferecer para esse tipo de pessoa que estão buscando o que você tem. Existem algumas estratégias para a gente definir isso que ao longo dessa aula você vai estar aprendendo. Para conhecer seu público-alvo, você terá que coletar informações deste grupo de pessoas como estado civil, formação, gênero, hábito de compras, idade, profissão e região do país. Calma que mais abaixo vamos te ajudar como fazer isso. Então, como eu já expliquei aqui, já tinha falado sobre isso, né? A gente tem como definir isso, tem como acertar esse público-alvo, tem como fazer uma análise bem aprimorada para a gente saber quem é o nosso público-alvo em relação ao nicho ou subnicho que você vai estar atuando aí, beleza? Como atingir seu público-alvo? Definir as informações do seu público-alvo vai te ajudar muito a economizar dinheiro e energia e vai evitar frustrações desnecessárias. Como assim? Eu explico. Porque você estará sendo objetivo na hora de vender, será uma flecha que vai atingir o alvo com mais precisão. O que quer dizer isso aí? É que quando você tem um público-alvo definido, quando você coloca algum produto, serviço a oferecer para esse público-alvo que você já definiu, é porque você já sabe que essas pessoas, que esse público-alvo já está interessado naquilo que você tem. Então fica bem mais fácil você vender o seu serviço, vender o seu produto, né, para esse tipo de pessoa. Porque você já estudou ele, você já atingiu ele, você já definiu ele. E aí fica bem mais fácil você estar colocando aquilo que você quer vender, daquilo que você quer mostrar para esse público-alvo, beleza? Então, por isso que ele diz aí que você vai atingir o alvo com mais precisão. Entendendo o público-alvo. Vamos dar um exemplo aí. Uma empresa que vende bicicletas interessa aos mais variados perfis de consumidores, né? Sejam homens, mulheres ou crianças de todas as localidades e com faixa de renda bastante variadas, né? Então, assim, é um negócio, na questão aí da venda de bicicleta, é um negócio bem amplo, né? Gigantesco. Várias pessoas procuram bicicleta, homens, mulheres, crianças, todas as idades e todas as faixas etárias de renda estão procurando bicicleta. Então é um campo bem, né, a gente até deu exemplo sobre isso na hora que eu falei sobre nicho e subnicho. Esse é um mercado global, no caso a venda de bicicleta. Aí a gente tem um segundo exemplo aí, já um negócio na área de capacitores para ar-condicionado tem um interesse muito mais restrito. Nesse caso, seu público-alvo se limita à indústria e serviço que necessitam desse tipo de componente. Então aí é um público bem mais restrito. A gente conseguiu aí restringir esse público-alvo e entendeu a necessidade desse tipo de pessoas que está rolado dentro desse público-alvo.
No primeiro exemplo, temos um público-alvo gigantesco, né? Como eu já mencionei aqui. E no segundo, um nicho bastante claro e de menor volume, né? E se a gente pode até, se quiser, pode até subnichar esse nicho na área aí de capacitores para ar-condicionados. Dá para fazer também dentro desse nicho, fazer um subnicho, para restringir mais. Porque aparentemente, quando você olha para o ramo de bicicletas, né, você acha, caramba, é muita gente interessada, eu vou conseguir vender mais, mas é bem mais difícil vender para esse público, porque é um público abrangente. De quando você pega, por exemplo, eu só vou vender bicicletas para pessoas que querem pedalar para perder peso, é um tipo de bicicleta, então você vai estar restringindo. Né, do que você colocar uma amplitude na questão de vender só bicicleta. Você está vendendo todo tipo de bicicleta e para todo tipo de pessoas. Na questão aí dos capacitores, do mesmo esquema, dá para você restringir aí capacitores para ar-condicionado da marca X. Então, só pessoas que usam ar-condicionado, que trabalham consertando ar-condicionados da marca X, é que vão estar comprando lá com você esse produto. Então, é bem legal você estar restringindo. Quanto mais você restringe o público-alvo, mais será a tua vantagem de estar acertando naquilo que eles estão procurando aí na internet. Beleza? Estudar o público-alvo representa entender as suas características, hábitos e interesses para entregar a ele a mensagem mais efetiva possível, para despertar a sua atenção e conduzi-lo a uma venda. E como você deve ter percebido, é disso que se trata o marketing em si. Portanto, não há estratégia que funcione sem a definição criteriosa do público-alvo antes da proposição de ações práticas. O que ele está querendo dizer assim, não adianta você não ter um público-alvo e tentar vender algo aí na internet, né, que é o que a gente está tratando aqui, se você não definir o teu público-alvo. Você vai dar um tiro no escuro. Mas quando você faz essa definição do público-alvo, procurando saber as características, o hábito dele, os interesses deles, você define esse público-alvo, é bem mais fácil você conduzir essas pessoas do teu público-alvo a uma venda. Lembrando que nem quando você consegue fazer a restrição desse público-alvo, nem todas as pessoas daquele público-alvo que você definiu dentro do teu nicho, né, vai se tornar um cliente, beleza? Então tem que ficar bem claro também isso aí. E isso aí a gente vai aprender depois quando a gente for falar do outro tema, depois dessa aula que eu vou estar dando, que é sobre a questão de avatar e persona. Mas na próxima aula a gente explica mais sobre isso. A definição de público-alvo não tem segredos, mas isso não significa que seja uma tarefa fácil. Ele está falando aqui na questão de definir o público-alvo. Não é algo que é um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma tarefa fácil. Ok? A gente vai estar aprendendo, vou estar ensinando aí como é que você faz com isso, para definir aí o seu público-alvo. Quanto mais a fundo você for no estudo dessas pessoas, mais eficaz será na determinação do seu perfil e mais assertivo será no estabelecimento das ações voltadas a elas. Como já foi possível perceber, a partir dos exemplos que apresentamos antes, eu falei lá da bicicleta e dos capacitores, há negócios com um nível de dificuldade maior ou menor para alcançar essa definição. Mas o que não muda entre eles são as informações que você deve utilizar para a construção desse perfil. Vamos conferir. Então, dentro dessas colocações aí que eu estou pondo aí para vocês, é que vocês vão estar definindo o seu público-alvo. Isso aí é independente de qual nicho ou subnicho que você vai atuar. Você pode pegar essas questões aqui e fazer uma definição do seu público-alvo. Primeiro, o gênero. Segundo, faixa etária. Terceiro, escolaridade. Quarto, faixa de renda. Quinto, classe social. Sexto, localização. E o sétimo, hábitos de consumo. Aqui mais à frente vou estar falando sobre cada um deles aí para você. Tá ok? Resumidamente, o seu público-alvo tem características comuns relacionadas a esses fatores. Em negócios mais abrangentes, ele pode ser formado por pessoas de todas as faixas etárias, gêneros
e poder aquisitivo, por exemplo. É claro que neles o desafio do estabelecimento de uma estratégia de marketing se torna mais complicado, mas não impossível. No próximo tópico, vamos apresentar um exemplo de público-alvo para que não restem dúvidas sobre o conceito e de modo a ajudá-lo na definição daquele que caracteriza o seu negócio. Bom, aqui que a gente vai estar colocando e falando mais sobre esses pontos aí que eu citei anteriormente. Você viu no tópico anterior as informações que precisa para a definição do público-alvo. Vamos então fazer um rápido exercício para apresentar um exemplo. Para isso, listamos abaixo novamente os dados a apurar, acrescentando o que seria o resultado de uma pesquisa. Confira. Então aqui é basicamente uma pesquisa que foi feita dentro de um nicho e aí a gente classificou aí a questão do público-alvo nos 7 pontos que eu coloquei anteriormente aí para vocês. Primeiro, que é o gênero. Então ele qualificou que o público-alvo nessa questão desse nicho são mulheres. E a faixa etária está entre 20 e 30 anos. A escolaridade é um superior incompleto. Faixa de renda está entre R$ 5.000 e R$ 10.000. Classe social B. Localização reside em capitais e regiões metropolitanas. Hábitos de consumo priorizam a qualidade em detrimento de preço, mas não dispensam uma boa promoção, além de terem o costume de pesquisar e comprar pela internet. Então, basicamente, aí foi definido o público-alvo dentro desse nicho que foi pesquisado e aí se chegou a essas questões aí desses 7 pontos que você consegue definir o seu público-alvo. Na questão de gênero, se é mulheres ou se são homens, a faixa etária, começa em que idade. Isso aí tudo você consegue definir fazendo uma pesquisa. Escolaridade, qual ele é superior, completo, incompleto, tem ensino médio, não tem, fundamental. Então você consegue definir. Faixa etária de renda, mesmo esquema. Classe social, se é classe A, classe B, classe C, classe D, classe E. A localização, onde ele reside, se é na capital, se é no interior, se é numa região metropolitana ou não. Hábitos de consumo, o que essa pessoa prioriza, quando faz essa pesquisa, você consegue identificar isso aí, quais são os hábitos de consumo desse teu público-alvo, tá ok? A próxima etapa consiste em descobrir quem são as pessoas com potencial interesse naquilo que você oferece. É a hora de buscar informações para construir um perfil o mais específico possível. Quanto mais for específico as suas informações sobre o seu público-alvo, melhor para você estar acertando aí nas suas vendas. Como? Através de pesquisas qualitativas. Existem diferentes formas de colocar essa estratégia em prática, como um questionário online, que pode ser facilmente respondido. Eu vou fazer uma aula exclusivamente mostrando como é que faz esse questionário online, beleza? O principal é direcionar sua atenção aos clientes que já compraram de você ou a pessoa com as quais você já tem algum relacionamento. É o caso dos leads. Leads são futuros clientes, tá? Por exemplo, que são contatos a trabalhar para que se tornem clientes de fato. Além de descobrir o que essas pessoas têm a revelar, você também pode juntar informações de fontes diversas. Órgãos de pesquisa como IBGE, entidades de classe e até mesmo o Sebrae podem ser importantes parceiros nesse desafio. Então entra lá no IBGE, entra no Sebrae e começa a ver essas pesquisas que eles fazem acerca das pessoas, Aqui no Brasil, geralmente tem isso aí direto, é feito. Tem outros órgãos também, outras entidades aí que você pode ver aí como é que é feita essas pesquisas. Lembre-se de apurar dados gerais sobre a audiência, além de questões relacionadas a seus hábitos, interesses e costumes. Aí eu vou abrir um parênteses aqui e vou te dar uma dica, como é que você faz isso? Vamos supor que você vai trabalhar no nicho de saúde. E aí você subnichou esse nicho de saúde, você vai trabalhar
com mulheres que tiveram bebês, tiveram nenéns e querem emagrecer, um exemplo. E aí o que você faz? Você bota lá no YouTube e coloca mulheres que tiveram neném e querem emagrecer. Então o teu público-alvo são mulheres que querem perder peso após a gravidez, após terem o neném. E aí o que você faz? Você faz uma pesquisa lá no YouTube e aí você vai pegar todos aqueles canais que falam sobre isso e você vai lá nos comentários e ver as perguntas que elas estão fazendo. E aí você vai anotando aquelas perguntas, porque com essas perguntas você vai criar o seu questionário online, né, para o teu público que você vai atrair, e dentro dessas perguntas que elas já estão fazendo, é que você vai estar definindo a questão aí do teu público-alvo. Isso aí foi só um exemplo. Uma outra coisa também que você pode fazer é em blogs, Instagram, nas redes sociais em si. Esses grupos de Facebook têm muitas informações ali, porque são através das perguntas que as pessoas fazem que você vai tá descobrindo quais as necessidades dela, quais a gente chama no marketing digital de dores, quais as dores dela, o que ela tem que ela tem, o que ela está em dúvida, que ela tem interesse de estar buscando e de estar aprendendo em relação àquele determinado assunto que você está querendo passar para ela. Então, através dessas pesquisas das redes sociais, você vai conseguir criar aí uma pesquisa online, né, que a gente chama de pesquisa qualitativa, para você definir o seu público-alvo. Mas por isso que ele falou aí que não é difícil, mas também não é fácil, dá trabalho. Porque você tem que fazer essa pesquisa para poder encontrar o teu público-alvo, beleza? Se o passo anterior foi cumprido à risca, você chega ao final do processo com todas as informações que precisa para definir o público-alvo. Resta agora só organizar os dados e construir os perfis. Comece pelas informações básicas que relacionamos anteriormente, relacionada à idade, gênero, escolaridade, entre outros. Avance para os outros aspectos que entender como importantes, como os aspectos comportamentais e sua influência na tomada de decisão sobre a compra. Vale lembrar que há pessoas mais impulsivas, outras pesquisam muito. Tem quem não compre sem pechichar, assim como aquele que só compra determinada marca, entre outros fatores. Então, nenhuma pessoa vai ser igual a outra. Dentro do público-alvo que você definiu, não quer dizer que todas elas vão fazer e terão os mesmos aspectos na hora de comprar. Tá, ok? É isso que ele está querendo mostrar para vocês. Ainda que eles estejam dentro do mesmo público-alvo que você definiu, na hora de efetuar essa compra, a mudança na mentalidade deles ocorre. Tá? Porque uns, como ele falou, uns compram logo, são logo impulsivos, outros pensam mais, tentam pechinchar preços, outros já compram determinada marca. Então, assim, nessa questão de venda há essa diferenciação. Então, é só para você ficar ligado nisso, tá ok? Esse exercício também pode envolver um momento comum a todos, como formaturas, aniversários, casamento e gestação. Com tudo isso em mãos, basta colocar no papel e você terá informações importantíssimas sobre os seus potenciais clientes. Porque quando a gente consegue definir o nosso público-alvo, é mais fácil a gente estar trazendo conteúdo de valor. Por que conteúdo de valor? O valor é algo que vai transformar a vida dessa pessoa, que vai estar te escutando, que vai estar te ouvindo através de um vídeo, através de uma palestra, através de uma consultoria, através de uma demonstração do teu negócio, do teu produto, da tua empresa, não sei. Então, quando você traz um conteúdo de valor, o valor é aquilo que vai trazer uma transformação na vida dessa pessoa, ou na vida dessas pessoas. Por isso que é muito importante definir o público-alvo. Porque quando você conhece as dores do teu cliente, do teu público-alvo, você consegue gerar esse conteúdo de valor para ela. Tá ok? Então era isso que eu queria estar trazendo aí para vocês. Explicando a questão aí do público-alvo. E na próxima aula a gente vai estar falando sobre avatar. A gente definiu o público-alvo, que é uma galera que está dentro, que está rolada dentro dessa questão do público-alvo. E dentro dessa galera eu vou tirar uma pessoa e a gente vai definir ela como avatar.
avatar ou persona, né? Alguns falam avatar, outros falam persona. Mas na próxima aula a gente vai estar falando sobre isso aí para ficar mais claro aí para você, beleza? Um abraço, sucesso e fique com Deus.